Olá, querido amado povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com mais um podcast. E hoje estou aqui com um grande amigo também, que foi o meu vice-coordenador, e ele hoje é meu pastor, para trazer um assunto super interessante que interessa a você que é crente, a mim, a você que faz parte do canal da família Léo Stones, você também que está chegando agora. E o assunto hoje é sobre os dons espirituais. Meu amigo, meu pastor, está aqui, Davi Lira. Meu pastor, é um prazer, uma honra ter o senhor aqui. Obrigado por ter aceitado o convite e fique à vontade, meu irmão, para a gente poder falar desse assunto hoje que vai interessar muitas pessoas. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmão Léo Stones, Amém. é o nosso amigo de longas datas, né? Deus abençoe, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que estarão acompanhando este podcast, né? E de forma bem simples, nós vamos aqui comentar um pouco, né, da palavra de Deus, o tema que foi abordado, que foi escolhido, né, a respeito dos dons espirituais, né? E vamos estar discorrendo hoje aqui um pouco, conforme as escrituras sagradas, o que vai nos mostrar, né? Agradeço a oportunidade e vamos em frente aqui, juntos, avançando no conhecimento da palavra de Deus. Amém, meu pastor. Pastor, fiz aqui um pequeno resumo para que as pessoas compreendam mais ou menos o que significam os dons espirituais. Porque, na verdade, são vários dons, não são só 9, né? São quantos dons, mais ou menos, seriam? É, tem uma relação de dons espirituais, que é a que mais a gente conhece, que está no capítulo 12 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? O mais conhecido, aqueles 9 dons, mas nós temos também uma relação no capítulo 12 de Romanos, tem uma relação ali de dons, e também uma relação de dons em Efésios capítulo 4. Existe ali os dons que nós chamamos de dons também ministeriais, né? Que Deus deu Isso. como os dons para a sua obra, né? Então, basicamente, são essas três passagens bíblicas e vão relacionar a lista de dons espirituais. Eu quero que o senhor me fale dos 9 dons de Paulo, né? Paulo teve 9, mas antes do senhor falar, eu quero falar da importância, né? Sobre isso. Dons espirituais são habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para a edificação da igreja a serviço de Deus. Isso. Não é verdade? Como também nós temos aqui, e envolve reconhecer o propósito de Deus para a nossa vida e abraçar a vocação que Ele nos confiou sobre esses dons. Meu pastor, eu queria falar sobre os 9 dons de Paulo. Paulo teve 9 dons. Eu gostaria que o senhor me falasse o primeiro dom que Paulo teve. O senhor pode me explicar um pouco, explicar para nós aqui para a gente saber? A gente costuma entender que Paulo ele teve vários dons, não é? Não é assim, a Bíblia não diz claramente quantos dons Paulo teve, mas creio que Paulo ele teve muitos dons, né? Assim, que foram ministrados pelo Espírito Santo, né? Que na verdade os dons eles são do Espírito, né? E a manifestação que é dada a cada um, conforme Paulo mesmo explica, a manifestação é dada a cada um conforme o Espírito quer fazer, né? Conforme a vontade dele, ele distribui estes dons, né? Conforme ele quer fazer, não é isso? A relação dos dons que estão em Coríntios, didaticamente, a gente pode dividir em três classes, né? Nós temos os dons de revelação, né? E são aqueles dons que capacitam o crente para, de alguma forma sobrenatural, através do Espírito Santo, ele ter o conhecimento ou a ciência de alguma coisa. E aí, dentro dessa categoria de dons de revelação, nós temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o dom de discernir os espíritos, ou discernimento de espírito, né? Uma segunda categoria de dons são os dons de poder, que são dons que capacitam o crente a fazer, né, de forma sobrenatural, a agir de forma sobrenatural, que são os dons de curar, os dons de operação de maravilhas e o dom da fé.
E na terceira categoria de dons espirituais, que estão no capítulo 12 de 1 Coríntios, são os dons de inspiração ou de elocução, né? Que são aqueles que dão a capacidade de falar de forma sobrenatural, né? No caso aí nós temos o dom da profecia, né? O dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas, somando aí esses 9 dons que são distribuídos na igreja, né? Para que haja, como o senhor já falou, a edificação, né? Para que haja um ambiente espiritual, né? Fortalecimento espiritual na vida do cristão e poder para servir a Deus, né? O revestimento de poder, né? É interessante a gente observar que os dons espirituais, eles são dados mediante o primeiro ato, que é o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, ele é a porta de entrada dos dons espirituais, né? Esses dons que Paulo cita aqui no capítulo 12, né? Através do batismo com o Espírito Santo, né? O revestimento de poder que o Senhor prometeu aos discípulos, né? Era uma promessa já desde o Antigo Testamento. E o batismo com o Espírito Santo, ele veio no dia de Pentecostes. Estavam ali todos reunidos no capítulo 2, e a Bíblia diz que veio do céu um som, né? Como de um vento. Não era um vento, era um som como de um vento, veemente e impetuoso, né? Nós sabemos que é um símbolo do Espírito Santo. E encheu toda aquela casa ali onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios, diz a palavra, do Espírito Santo de Deus. Não é isso? Verdade. Pastor Davi, me diga uma coisa, o dom de interpretação, interpretar as línguas? O dom da interpretação, Paulo diz que ele deve vir junto com o dom de variedade de línguas, né? A pessoa que Deus usa ele no dom de variedade de línguas deve orar, diz Paulo, para que haja também a interpretação das línguas, e ele possa interpretar, ou que Deus possa usar alguém na igreja, um crente, né? Para que o Espírito Santo manifeste naquela pessoa, naquele crente, o dom da interpretação, né? Porque Paulo vai dizer que quem fala línguas, ele fala em mistério com Deus, né? Diz Paulo que ninguém o entende. Nós temos o relato no capítulo 2, quando os discípulos foram batizados ali, eles falaram, na verdade, idiomas que eram conhecidos, né? Idiomas da terra. Mas Paulo também diz que o Espírito Santo, ele pode usar a pessoa, né, em uma língua que ninguém conhece, não é isso? Ninguém pode entender o que ele está falando, né? E diz Paulo que em mistérios, em mistério ele fala, em espírito fala de mistérios com Deus, né? Esse falar em línguas, não é? O texto sagrado vai dizer que esse falar em línguas, ele é um falar primeiro das grandezas de Deus. Quem fala línguas fala das grandezas de Deus, conforme Atos 2:11, né? Também conforme 1 Coríntios 14:2, Paulo diz que a pessoa que fala em línguas, ele fala de mistérios com Deus. Também em 1 Coríntios 14:17, diz que o que fala línguas, ele dá graças a Deus. Então todas essas coisas se faz através das línguas desconhecidas ou das línguas estranhas. Em Atos 10:46, há um relato ali que quando eles foram batizados, eles magnificavam a Deus através das línguas, né, das línguas estranhas. Então o dom da interpretação, ele vem para complementar esse dom da variedade de línguas. Pode ser uma língua, tanto um idioma terreno, como também, como nós vimos em Atos 2, como também um idioma que ninguém conhece, ninguém sabe, e diz a palavra que fala em mistério ele e Deus, a pessoa e Deus, não é isso? É, todos os dons são importantes, mas os dons que são mais usados, eu acredito, no tempo de hoje, é o dom de cura,
O senhor concorda com isso? É o dom de cura, é o dom de expulsar demônios? Isso é um dom? O expulsar demônios, tanto ele pode se manifestar através dos dons de poder, né, que é os dons de curar, de operação de maravilha, né? Tá nessa classe dos dons de poder, o dom da fé. Esses dons eles se comunicam, né, entre si, né, para realizar maravilhas, para realizar milagres. Um milagre da cura, por exemplo, né? Da cura, os dons de curar, né, dom de curar, inclusive está no plural, dons de curar, talvez demonstrando ali várias formas que Deus pode se utilizar para curar, né? Por isso que ali não é dom de curar, e sim dons de curar. Nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus ele não curou de uma maneira só, né? Em alguns Jesus foi lá e falou a pessoa, né? Outros ele vai lá e coloca um lodo, faz o lodo e coloca no olho, não é isso? Outro ele manda uma palavra para a pessoa que nem está ali, né? Ele vai porque a tua filha, né, vai e seja feito conforme tu deseja. E quando a mulher cananeia chegou, a filha estava liberta, né? O centurião também, Jesus manda uma palavra e o centurião, quando chega o servo já está curado e ele procura, ele é o dom da fé, ele procura saber a hora, né? E diz que mais ou menos na hora que Jesus falou para ele. Quer dizer, as várias formas que Jesus utilizou para curar, né, exemplificam essa manifestação dos dons de curar, né? Ele pode curar à distância, né? Dependendo da fé de cada um, né? E a fé entra no meio ali, como eu disse, a fé ela se interliga nisso aí, né? Através do dom da fé também, e o Senhor vai operando, né? Tem pessoas que o Senhor cura, né, através de uma live, não é isso? Exato. Cura hoje, muito mais hoje em dia, que a tecnologia, né? Você que está assistindo essa live aí, você pode hoje Exato. ganhar esse milagre de você que está doente, você que está aí desenganado na medicina, você que está em casa, que está no hospital. Quem sabe hoje Deus não vai te visitar através desse presente de Deus, você recebe o dom da cura hoje, né? Meu pastor, eu E- também tenho curiosidade, eu achava que eh, quem ganha alma, sábio é, né? Sábio é. Eu achava que era um dom, mas não é um dom. Ganhar alma não é um dom, é? a pessoa ganha almas, né? Ele vai primeiro, né? Como biblicamente falando, ele vai revestido pelo poder, né? E Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Então, esse poder do Espírito Santo capacita qualquer crente, né? Qualquer crente que busque essa autoridade pela palavra de Deus, e a própria palavra que já é viva, né? E ao falar a palavra, né, acontece um milagre, né? Por isso que Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Nós entendemos que no momento da pregação da palavra acontece uma ação sobrenatural, que os teólogos chamam da graça preveniente, ou uma graça antecipada. E através da pregação, a pessoa ouve a mensagem e ele recebe uma graça de Deus ali para perceber, para entender a mensagem e ter condições de aceitar ou rejeitar a palavra. Essa é uma graça que ele recebe ali no momento da pregação da palavra, né? A pessoa está pregando ali, cheia do Espírito Santo, né? Falando a palavra de Deus, falando de Jesus, e o Espírito Santo ele dá aquela graça àquela pessoa naquele momento da pregação, né? Seja através de uma pregação ou a palavra cantada, né? O Senhor é um cantor, então a palavra que é cantada, que é a letra que fala sobre o Evangelho, fala sobre Jesus, fala sobre a Bíblia, e aí naquele momento a pessoa ela recebe essa graça antecipada que capacita ele para receber ou rejeitar a palavra, o convite, né, para a salvação. Meu pastor, hoje, para os crentes do dia atual, de hoje, para ele adquirir esses dons, o que é que ele tem que fazer, meu irmão? Como eu disse antes, né, a porta de entrada para os dons é o revestimento de poder. O cristão ele precisa desejar, né? Aqui a gente não vai colocar aqui uma receita de bolo, Verdade. né? Porque cada um Deus tem uma maneira de trabalhar, né? Mas o que a gente vê na igreja primitiva é que os irmãos ali buscaram, né? Oraram, né? Pediram, clamaram,
esperaram a promessa, né, em obediência à palavra de Jesus, ficaram ali em Jerusalém esperando. Então eles precisam desejar, né. Nós vimos que há muitos crentes hoje que não se lembram mais. Eu me lembro de um tempo na igreja e as pessoas se levantavam e pediam oração para Jesus batizar com o Espírito Santo, né. E na minha juventude eu busquei muito o batismo até o Senhor me conceder, me batizar, mas eu buscava em vários ciclos de oração, naquele momento de oração para Jesus batizar, a gente estava sempre ali buscando a Deus até que do alto veio a resposta, né. Então, a palavra que a gente pode dar é que os irmãos busquem, desejem, né. Paulo diz que devem buscar Os dons espirituais. Paulo incentiva. E ele diz: "E principalmente o de profetizar". é através da oração, através do jejum, Isso, da consagração, consagração. da vida santa, não é? Nós vemos isso na vida da igreja, que o Espírito Santo ele se manifesta onde há a busca pela santidade, né? Os movimentos que buscam se santificar, eles são visitados pelo Espírito Santo, né? Nós vemos isso na história da igreja, na história recente do pentecostalismo. Nós vemos que o movimento pentecostal ele surgiu através de movimentos na América do Norte, chamados movimentos de santidade. E esses movimentos eles buscavam a vida santa, uma vida santificada, né? E dali surgiram homens como Charles Parham e William Seymour, né? Um dos mais conhecidos da Rua Azusa ali. E o movimento pentecostal ele se consolida ali em 1900, no ano de 1908, 1910, né? Nessa década. Mas que durante toda a história da igreja houve movimentos do Espírito na igreja, né? Mas aonde há um movimento de santificação, uma busca, uma inclinação para uma vida santa, de oração, de jejum, né? De vigílias de oração, né? A gente vê que o Espírito Santo ele tem liberdade para agir. Para dizer a verdade. Aconteceu comigo, eu diria que foi um pouco diferente. Eu quando me converti a Cristo Jesus, pastor Davi, assim que eu levantei a mão, eu já fui selado na hora. Amém. Eu não tenho assim, eu não sei explicar. Eu sei que comigo foi assim, né. Eu conheço algumas pessoas que estão orando há muitos anos, buscando, e ainda Deus não o revestiu, ainda não foi batizado. No meu caso aconteceu. Isso, eu acredito que existe também várias pessoas que já aconteceram isso. Sim, com certeza. Isso é normal? Em cada um o Espírito trabalha diferente, né? O Espírito trabalha diferente. É como eu falei, a gente não está aqui dando uma receita de bolo, se você fizer isso, isso e isso vai acontecer, tal dia, tal hora. Não, mas a gente está dando aqui ações, atitudes que proporcionam um ambiente. Receba a unção do Espírito Santo e com ela os dons espirituais, né? A manifestação do Espírito que é dada e o Espírito ainda é o mesmo, né, irmãos? É verdade. A palavra é a mesma, o Espírito Santo está ministrando na igreja ainda e ele procura, é verdade, é bem verdade que há movimentos que buscam falar o contrário, né? Movimentos que são chamados de cessacionistas, né? E não creem mais na ação do Espírito Santo, nos dons espirituais nos dias de hoje, mas pela palavra, pela Bíblia, nós entendemos que é para hoje, é para os dias atuais, né? Pedro ele vai dizer isso, que a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É verdade. Então abrange ali, né? O leque se abre para todos que buscarem. E agora cada um, Deus tem uma hora, um tempo, né? Um momento. E o próprio Jesus disse: "Fique, né, até que seja revestido de poder, né, fique aonde estás". Então, assim, hoje você que é crente, que vem buscando, os dons espirituais, o batismo, não desista, continue, porque a promessa de Deus ela se cumpre naquele que verdadeiramente crê e que busca. A receita, eu creio que é essa, a palavra verdadeira, a palavra de Deus. E para esse ensinamento que nós estamos tendo hoje com o nosso pastor Davi,
Pastor Davi, eu sempre achei que os dons espirituais era só para pastores, evangelistas, missionário, mas isso vai para todos os crentes que busca, correto? A manifestação dos dons espirituais, elas estão disponíveis a toda a igreja, né? É o Espírito que ministra esses dons e reparte, diz a palavra. Para não ficar só em palavras, a gente vai ler aqui um texto, não, né? E a gente já citou aqui o texto de Coríntios, e Paulo vai explicar isso, que é a manifestação do Espírito Santo, que ele é quem faz, ele é quem dá, né? Ninguém tem a posse do dom, ninguém tem essa posse, né? Mas ele é usado pelo Espírito naquele dom, né? Ele diz assim, capítulo 12, e a partir do versículo 4, Paulo vai dizer assim: ora, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, né? E por aí continua aqui o texto, né? Mas o texto que nos chama a atenção aqui, no momento, é o versículo 7, que diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então é interessante isso, porque a gente tem o entendimento e o conhecimento de que é o Espírito quem dá, a pessoa não tem a posse daquele dom, né, para usar como quiser ou quando quiser, é o Espírito que se manifesta, e em segundo lugar, essa manifestação do Espírito se dá para proveito da igreja, do coletivo, e não de um individual, do individualismo. E é o que muitas vezes a gente vê, né, pessoas, muitas vezes utilizando dons para se enaltecer, para proveito próprio, né, com um sentimento de egoísmo, né? Verdade. Mas o que a Bíblia diz é que a manifestação é dada para o que for útil, e esse for útil aí é para a edificação da coletividade, da igreja e até de pessoas que ainda não têm o conhecimento, não são evangélicas, mas muitas vezes pela manifestação do Espírito, eles são levados a crer e a receber Jesus como seu Salvador. Glória a Deus, palavra muito interessante. É muito importante isso, você saber que os dons são necessários, que são importantes. E você precisa se revestir de poder, buscar esses dons para que você possa agregar na sua vida pessoal o santificação para trazer as almas que Jesus comprou com o seu precioso sangue. Meu pastor Davi, esse assunto hoje eu creio que vai edificar muitas pessoas, porque eu tinha algumas dúvidas, porque o apóstolo Paulo, né, que digamos que a gente pode chamar ele de apóstolo, recebeu os dons porque verdadeiramente ele buscava isso, né? Ele buscava. Então isso está disponível para mim, para você, para o nosso pastor. Quem tem os dons espirituais sabe o valor que isso tem, o quanto é importante para a obra de Deus, para através desses dons o próprio Senhor se manifestar e fazer a sua vontade. Pastor, eu quero lhe agradecer em nome de Jesus pela sua visita aqui no nosso canal, pela sua prestação de serviço para Deus aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que vai edificar os corações de muita gente e ensinar a você que precisa saber. Muito obrigado, eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer, irmão Léo, pela oportunidade aqui de meditarmos um pouco nesse tema, né? É um tema bastante atual, né? Inclusive foi tema do trimestre, né? É tema do trimestre dessa lição da Escola Dominical. Acabamos de sair aqui da Escola Dominical. Verdade. E agradeço a oportunidade, né? E quem sabe outro dia a gente se encontra aqui mais uma vez, aí vai conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, e todos os nossos irmãos aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Ô, meu irmão, o prazer é todo meu. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Pessoal, acabou. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.